Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos chama a amar a cruz, a abraçar a cruz, a fazer comunhão com Jesus Cristo crucificado. Meus irmãos, se existe uma realidade com a qual nós deveríamos estar acostumados, familiarizados, seria com a cruz. Quando nós entramos numa igreja católica, geralmente, a primeira realidade para a qual nós somos direcionados é o sacrário e o crucifixo, geralmente juntos. Então, nós somos levados a fazer comunhão com Jesus Cristo crucificado. Mas, lembremos-nos, meus santos, nós somos pecadores, nós somos marcados pelo pecado e existe dentro de nós uma incompatibilidade com o sofrimento. Nós não queremos sofrer. Existe um instinto em nós que grita: fuja da dor, busque o prazer. E esse instinto, se nós tivéssemos consciência em que consiste de verdade o nosso prazer, em que consiste o verdadeiro regozijo, em que consiste a verdadeira felicidade, não haveria problema. Nós fugiríamos da dor do inferno e correríamos para o prazer de Deus, de estar com Deus. O meu prazer, a minha alegria, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, dizia Jesus. Numa pessoa curada, este princípio não seria problemático. Em pessoas marcadas, maculadas pelo pecado, este princípio é desastroso. Isto é, fugir da dor vai significar fugir de tudo aquilo que nos descontenta, fugir de tudo aquilo que nos contraria, e buscar o prazer vai significar buscar aquelas realidades que nos dão uma satisfação imediata, mesmo que nos comprometa na felicidade eterna que não passa. Pois bem, então, estamos aqui em Marcos,
capítulo 10, e o evangelho de hoje, o trecho evangélico, ele é posterior ao terceiro discurso da paixão. Jesus já por 3 vezes, ele fala a respeito da paixão, e parece que não entra, é como água em pedra, a água não entra na pedra. Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 27, Jesus, ele apresenta o primeiro discurso da paixão. Ele diz que o Filho do Homem, ele vai sofrer, que ele vai ser perseguido, que ele vai ser maltratado. E qual é a reação? Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, tu pensas como os homens e não como Deus. O tempo passa, Jesus profere um segundo discurso da paixão. Ele diz novamente que o Filho do Homem vai ser perseguido, vai ser maltratado, vai ser caluniado, vai ser morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Imediatamente após esse discurso, os discípulos estão discutindo entre si quem é o maior, quem é o mais importante. Nós poderíamos até imaginar, né? André dizendo: o maior sou eu, né? Imagine, eu sou o primeiro, o primeiro a ser chamado. Eu sou, pelo princípio de antiguidade, eu sou o primeiro. Que é verdade, André foi o primeiro a ser chamado. Mas vem Pedro, irmão de André, vai dizer: olha, ok, você foi o primeiro, mas foi a meu respeito que ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas aí vem Tiago, não este Tiago de hoje que nós ouvimos, mas o Tiago que era irmão do Senhor, né? Primo de nosso Senhor. Tiago poderia dizer: olha, mas na hora do vamos ver, o que vale mesmo, o que conta, são os laços de sangue. Eu sou família dele, então eu sou muito mais importante. Mas João poderia dizer: olha, mas eu sou o discípulo amado, e é claro que eu sou o mais importante. Imagine, já era o segundo discurso de Jesus a respeito, e até Judas, tá? Até Judas poderia dizer: não, mas o mais importante sou eu, porque sou eu que tomo conta do dinheiro, ele confia mais em mim. Pois é, cada um poderia ter um motivo, mas percebe que, não obstante Jesus esteja falando pela segunda vez a respeito da cruz, da paixão, do sofrimento, eles estão pensando noutra realidade. Eles estão pensando na glória, na alegria, em ganhar a vida, em se dar bem. Eles estão dispostos a seguir Jesus, desde que isso, pelo menos em princípio, desde que isso conceda a eles algum ganho imediato neste mundo. E vem o terceiro discurso da paixão, Marcos, capítulo 9, capítulo 10, versículo 32. Jesus fala pela terceira vez que ele vai ser perseguido, maltratado, caluniado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E o que é que acontece? Diz aqui que Tiago e João vão a Jesus, em outras traduções, a mãe vai junto pedir em nome dos filhos, pedir que um se sente à direita e outro à esquerda. Imagine, meus santos, Jesus está falando de sofrimento e eles estão pensando em glória. Jesus está falando em perder a vida e eles estão pensando em ganhar a vida. Jesus está falando, de alguma maneira, em se dar mal. Eles estão pensando em como vão se dar bem. Por quê? Porque a concepção que eles têm de reino, da vinda do reino, é uma concepção político-militar. Isto é, Jesus vai restaurar politicamente o reino de Israel.
Israel vai voltar a ser um reino independente, militarmente forte, monetariamente grande, rico, e eles queriam então se sentar um à direita e outro à esquerda. E nós vemos aqui que esta oração entristece profundamente nosso Senhor. Não poucas vezes, meus santos, as nossas orações também são assim. Isto é, nós nos colocamos em oração e ao invés de nós alegrarmos nosso Senhor com a nossa oração, nós o entristecemos. Por quê? Porque só pedimos coisas inadequadas, só pedimos de uma maneira errada e coisas erradas. Porque também a maneira como eles aqui apresentaram o pedido não foi das mais humildes. Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Não é bem assim que se coloca em oração. E o que vem a seguir é pior do que o início. Porque imagine, você pega um texto da paixão de Nosso Senhor, ou você se coloca em oração para meditar a via sacra, e aí você passa ali alguns minutos, uma hora, meditando aquele trecho da paixão, meditando a via sacra, e aí agora você vai rezar. E aí quando você depois da meditação do trecho da paixão, ou depois da meditação das estações da via sacra, você se coloca em oração e começa: Senhor, dá-me uma vida tranquila, Senhor. Senhor, dá-me uma vida confortável. Me ajuda, Senhor, a ter um emprego que eu ganhe muito dinheiro e que eu não tenha dificuldades na vida. Entenda, não há problema em você pedir a Deus algumas graças para este mundo. O problema aqui está na falta de consonância. Isto é, Jesus está falando de uma coisa e eles estão noutra, com o coração totalmente distante de nosso Senhor. O que seria de esperar de uma oração depois de um discurso desse, ou depois de uma meditação a respeito da via sacra, ou de uma meditação a respeito da paixão? Senhor, me ajuda a carregar a minha cruz. Eu reconheço, Senhor, que eu sou tão infiel a Ti, que eu com tanta facilidade, eu me desanimo diante da Tua cruz, diante da minha cruz, diante dos sofrimentos da minha vida. Me ajuda, Senhor, como diz aqui a segunda leitura de hoje, me ajuda, Senhor, a me manter firme na fé que eu professo. Diz aqui: por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Então seria de se esperar isso, pedir a Deus firmeza para carregar a cruz, pedir a Deus uma determinada determinação de nós nos configurarmos a Ele. Imagine, meus santos, quando nós participamos da Santa Missa, ouvindo a palavra, nós estamos ouvindo a palavra de Deus para que nos configuremos a Cristo. Quando nós entramos na fila da comunhão e nós fazemos comunhão com o sacrifício, lembremos-nos que aqui no altar acontece um sacrifício. E os que vamos comungar, comungaremos, faremos comunhão com o sacrifício. Pois bem, você ouve a palavra para fazer comunhão com Jesus crucificado e ressuscitado, mas só fará comunhão com Jesus Cristo ressuscitado quem primeiramente fizer comunhão com Jesus Cristo crucificado. Então ouvimos a palavra para fazer com Ele comunhão, recebemos a Eucaristia para fazer com Ele comunhão, mas quando chega na hora, na situação concreta de nós fazermos comunhão com Jesus Cristo, que entregou a sua vida, que renunciou à sua vontade, que sacrificou-se a si mesmo por amor ao Pai e por amor a nós,
nós não queremos ter os mesmos sentimentos de Cristo em nós. Nós não queremos ter as mesmas disposições de Cristo em nós. Percebe, meus santos, o quanto o nosso coração está distante de nosso Senhor. Isto é, se nós quiséssemos escolher uma teologia que distinga, que identifique o católico, nós diríamos que é a teologia da cruz. Não é a teologia, misericórdia, a teologia da prosperidade. Busque Jesus e você vai alcançar muitas graças. Busque Jesus e você vai conseguir pagar todas as suas dívidas. Busque Jesus e todas as doenças serão curadas. Busque Jesus e a sua vida será preservada de todos os problemas. Este é o discurso do diabo. Esta é uma teologia mentirosa. Jesus Cristo nunca nos apresentou isso. Ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Então nós precisamos ter fé. Nós precisamos pedir a nosso Senhor a cada dia: Senhor, eu creio nisso, mas aumentai a minha fé, para que eu não me desespere, para que eu não abandone a minha fé, quando a cruz se fizer presente, para que eu não vire as costas para ti, quando tu te mostrares a mim crucificado, mas muito pelo contrário, Senhor, que eu corra ao teu encontro, sabendo que por meio da cruz, eu alcanço a ressurreição, eu alcanço a salvação, eu alcanço o céu. Esta verdade sempre foi muito presente, mas nós poderíamos dizer que nos últimos tempos ela como que foi sendo diluída. Os cristãos se esqueceram disso e começaram a buscar cada vez mais um evangelho light, um evangelho diluído, um evangelho à minha maneira, à minha forma, à minha medida, mas não o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, meus irmãos, mas saibamos, infelizmente, esta é uma atitude comum do coração pecador. Estamos todos de acordo, né, que Jesus Cristo era um excelente pregador, né? Estamos todos de acordo com isso. Pois bem, já era a terceira vez, pelo menos a terceira vez expressa nos evangelhos. Já era a terceira vez que Jesus falava a respeito da cruz, a respeito da paixão, mas os corações dos discípulos estavam fechados. Por quê? Porque eles nutriam uma antipatia com o discurso da paixão, com o discurso da cruz, com este discurso agora que vocês estão ouvindo e que talvez a mesma antipatia esteja presente. Você ouve e diz: gente, o padre fica falando isso, parece até que acolher Jesus é só acolher sofrimento. Não, não é verdade. Não é verdade. Sem sombra de dúvidas, todos nós, né, eu mesmo, graças a Deus, experimento alegrias na minha vida. Nem de longe. Abraçar Jesus Cristo é só abraçar sofrimento, mas é também abraçar o sofrimento, mas com uma profunda alegria, porque eu sei que este sofrimento abraçado com fé me conduz à verdadeira felicidade. É por isso que Santo Agostinho vai dizer, mas os santos, com outras palavras, isso diziam, que quem ama não sofre, e se sofre, ama até o próprio sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento vivido por um cristão, ele tem uma tônica diferente, ele é diferente. Por quê? Porque o sofrimento vivido por quem não tem fé, é uma fatalidade, é uma realidade desagradável, que eu preciso contornar, ou uma realidade da qual eu preciso me libertar, me afastar.
Para o cristão católico, ele sabe que o sofrimento é uma realidade que deve ser assumida e tornado um caminho para eu me encontrar com Cristo. É um lugar teológico, é um lugar de encontro com Deus. São Pedro, ele chega mesmo a dizer, lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, São Pedro diz assim, o texto agora é mais longo. São Pedro diz assim: com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades. Crê em Deus Pai. Mas vamos ouvir, vamos caminhar. Com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente por motivo de consciência para com Deus. Então ele está dizendo o quê? Que é agradável quando nós, por causa de Deus, sofremos injustiças. Que é agradável quando nós, por causa da nossa fé, sofremos. Então, quando você, para ser fiel a Jesus Cristo e ao Evangelho, você abraça uma parcela de sofrimento na sua vida. Quando você, para ser obediente aos mandamentos de Deus, de alguma maneira a sua vida aqui na terra se torna mais difícil. Pois bem, São Pedro diz que isto é agradável a Deus, quando nós, por amor a Deus, sofremos. E ele continua, versículo 20, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 agora. Que mérito teria alguém se suportasse pacientemente os açoites por ter praticado o mal? Isto é, sofrer porque praticou o mal, não tem tanto mérito, são as consequências dos seus atos. Mas se é por ter feito o bem que sois maltratados, e se o suportardes pacientemente, isso é grandemente agradável aos olhos de Deus, e esta é a vossa vocação. Meus irmãos, eu sempre que leio isso, eu me espanto. São Pedro está dizendo que esta é a nossa vocação, isto é, sofrer pacientemente por amor a Deus, abraçar pacientemente a nossa cruz e fazer dos sofrimentos da nossa vida um caminho que nos conduza a Ele. E nós sabemos muito bem, pode ser a paixão, o sofrimento propriamente dito, mas podem ser outras realidades que lhe custem obedecer, que lhe custem renunciar. E isso é uma expressão da paixão de Cristo na sua vida. Então eu não sei o que é que na sua vida tem sido difícil abraçar. Eu não sei quais são as realidades na sua vida que têm sido difíceis renunciar, mas é agradável a Deus quando você, com lágrimas nos olhos, com o coração apertado, você diz: Senhor, é tão difícil abraçar esta tua vontade. Senhor, é tão difícil renunciar isso, mas por causa de Ti, por fidelidade a Ti e fidelidade à Tua palavra, eu vou abraçar, eu vou renunciar. E diz aqui São Pedro que é agradável a Deus quando isso fazemos. Pois bem, se é agradável a Deus quando nós abraçamos a sua vontade, mesmo que ela se manifeste contrária à nossa, é tão desagradável a Deus quando nós rechaçamos, quando nós afastamos de nós a vontade de Deus. Por quê? Porque ela nos é custosa, porque ela nos é difícil, porque ela nos é causa de algum sofrimento aqui neste mundo. Que cada um aqui, agora, comece a se autoanalisar. O que tem sido na sua vida ocasião de sofrimento por causa de Deus? Isto é, porque você é católico, porque você é católica, você se sente chamado a abraçar algo que você, pela sua vontade, você não gostaria. O quê? Eu gostaria que cada um aqui se colocasse nesse evangelho.
o que você, como católico, como católica, sente dificuldade de aceitar na sua vida. Ah, padre, isso é muito difícil. Pois bem, para os apóstolos era muito difícil aquele discurso a respeito do sofrimento, a respeito da paixão, porque era algo estranho a eles. Imagine que, é verdade, existiam os discursos do servo sofredor lá de Isaías. Nós ouvimos hoje, na primeira leitura, o 4º discurso do servo sofredor. São 4. Ouvimos o 4. Diz assim: por esta vida de sofrimento alcançará luz e ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Era uma afirmação nublada, era uma figura de Jesus Cristo. Mas é verdade que os judeus, na sua maioria, eles não esperavam um Messias sofredor. Eles esperavam um Messias glorioso, e ouvir aquilo de Jesus lhes era profundamente antipático, profundamente desagradável, profundamente estranho, porque ia de encontro às suas expectativas. Pois bem, o que é que de Cristo, da doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Cristo e da sua igreja, quais são essas realidades que lhes são contrárias e contra as quais você tem se debatido? Pense naquelas realidades que você tem até a tentação de dizer: olha, eu sou católico, mas isso daqui não. Ah, gente, tudo bem, mas isso ninguém vive mais. Aqui já é radicalismo. Pois bem, quais são essas realidades contra as quais você tem se chocado, mas que você sabe lá no fundo que é algo profundamente evangélico, que é uma realidade que os santos todos viveram e que sempre fez parte do ensinamento e da doutrina católica de há mais de 2000 anos. Quais são essas realidades? Apresente, reconheça diante de Deus e diga: Senhor, eu tenho dificuldade disso e isso, mas eu te peço, Senhor, um coração dócil. Eu te peço, Senhor, um coração obediente. Vence, Senhor, as resistências que existem no meu coração. Dá-me, Senhor, uma fé profunda, uma fé que me ilumine interiormente, para que eu veja que abraçar a tua cruz é caminho de vida, que abraçar a tua vontade, mesmo que dolorosa, é caminho de ressurreição. Então dá-me, Senhor, uma fé grande, uma fé profunda, uma fé viva, de modo que eu queira fazer a tua vontade e encontre alegria, mesmo que com lágrimas nos olhos, mas encontre alegria em fazer a tua vontade. Não é que fazer a vontade de Deus neste mundo, nós sempre iremos rir, mas nós podemos, com lágrimas nos olhos, nos alegrar, porque sabemos que estamos no caminho certo, porque sabemos que estamos cumprindo a vontade de Deus e caminhando para a nossa salvação. Por quê? Porque o contrário também é possível. Você pode estar fazendo coisas momentaneamente gozosas, você pode estar fazendo coisas momentaneamente satisfatórias, mas que lá no fundo do seu coração, com elas, você se entristece, porque você sabe que está sendo infiel a Deus. Então percebe que dor e alegria podem coexistir, como prazer e infelicidade podem coexistir, e você vai escolher. Se você vai escolher a dor da cruz, mas a felicidade profunda de estar com Cristo, ou o prazer momentâneo com aquela infelicidade no fundo do seu coração que diz: isso é mal, isso é infidelidade a Deus, isso conduz você ao inferno. Porque se você tem um pouquinho de fé que seja, lá no fundo do seu coração, você sempre vai ver em que consiste a vontade de Deus. Peçamos, meus santos, peçamos
a Deus a graça de sermos socorridos pela sua luz. Peçamos que Deus nos aumente a fé cada vez mais, para que nós não nos espantemos com a cruz, para que nós não nos escandalizemos com a cruz, para que nós não nos tornemos, como diz São Paulo, inimigos da cruz, porque infelizmente há muitos cristãos católicos que se tornaram inimigos da cruz. Tudo aquilo que for exigente por demais é recusado. Tudo aquilo que exige de mim um sacrifício é recusado. Tudo aquilo que tem gosto de cruz é recusado. Mas o nosso Senhor disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, e só os violentos alcançarão o reino dos céus. Então é necessário que nós estejamos dispostos, e não apenas dispostos, que nós carreguemos a nossa cruz. Mas se ela está pesando, peça ajuda do divino Cirineu, que Jesus venha ajudar você. Peça a ajuda do divino Espírito Santo, para que ele ilumine o seu coração, e você veja que, embora você esteja caminhando por um vale de lágrimas, você está caminhando para a felicidade perfeita, que não tem fim. E outros que estão no caminho largo, cantando e dançando, estão cantando e dançando em direção ao precipício, ao abismo, ao inferno. Então precisamos ter fé. Se nós não tivermos fé, a cruz sempre nos escandalizará. Se nós não tivermos fé, a palavra de nosso Senhor, que diz que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não vai surtir efeito em nós. Mas se nós tivermos fé, quando estivermos sofrendo por fidelidade a nosso Senhor, e ouvirmos esta palavra, que Deus se alegra quando nós por amor a Ele sofremos, isso dá um alento no nosso coração. Vai fazer com que o sofrimento desapareça? Talvez não. Provavelmente não. Mas uma alegria profunda ao mesmo tempo despontará, de você saber que você está na obediência a Deus, de saber que você está sendo fiel a Deus, de saber que você está sendo muito parecido com Jesus, tendo as mesmas inclinações, os mesmos sentimentos de nosso Senhor, que sofrendo, carregou a sua cruz e bebeu o cálice até a última gota, por amor e fidelidade ao Pai. E você então, com lágrimas nos olhos, sofrendo, você vai bebendo o seu cálice até a última gota, por fidelidade a nosso Senhor. E nosso Senhor concederá a você a alegria que Ele experimentou na cruz, por estar sendo fiel à vontade do Pai na sua vida. Que hoje, meus santos, diante desta palavra tão desafiadora, que nós peçamos a Deus a graça de uma fé mais profunda, que nós peçamos a Deus a graça de aprender a sofrer como cristão, com os mesmos sentimentos de Cristo no coração, de nós pedirmos a Deus a graça de descobrirmos a beleza da cruz, de carregar a cruz e de se configurar a Jesus Cristo crucificado. Eu vou terminar a homilia e pediria mesmo, de verdade, 30 segundos, mas que cada um aqui se colocasse diante de Deus, com as suas cruzes, com as suas dificuldades, com os seus desafios, e você pedisse a Deus que lhe concedesse as graças necessárias para nunca abandonar Jesus Cristo, nunca abandonar Jesus Cristo crucificado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Podemos ficar sentados e fazer esta pequena oração.